Bom dia! Um bom dia gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos, nessa quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020. E hoje é dia de Vasco. Logo mais às 9 da noite, a bola rolando em São Januário para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco na briga para se manter ali em cima no topo da tabela. Só depende dele, vencer o Atlético Goianiense, que vem aí de resultados ruins, são 6 partidas sem vencer. O Vasco ainda não tem time definido. Nós informamos ontem no Avenews, o card passando aqui em cima. Depois que terminar esse bom dia, volte a ver, ou então você que não viu, veja o Avenews de ontem à noite. O técnico Ramon Menezes não vai ter o capitão Leandro Castan, já certo que não vai jogar. Marcelo Alves e Miranda vão continuar formando a ótima zaga que vem jogando desde a partida contra o Santos e fizeram um ótimo jogo contra o Atlético do Paraná. Henrique volta à lateral esquerda, mas a dúvida, em função do cansaço, do enorme desgaste que a equipe vem sofrendo, aliás todos, por um calendário apertado, porque os compromissos precisam ser cumpridos durante a pandemia, pode começar a poupar jogadores. Um deles é o meia atacante Martim Benítez. Sim, Benítez corre demais, se movimenta muito e realmente está cansado, mas é um fominha de bola, quer jogar. Teve aí segunda, terça, ontem e hoje durante o dia vai ter também para descansar, manter a perna para cima, fazer aí o descanso normal que tem que fazer, quem sabe podendo estar apto para enfrentar o Atlético Goianiense. Ontem à noite no Avenews, inclusive, nós ouvimos o preparador físico Léo Cupertino, que deixou bastante claro que a decisão passa muito pelo atleta. É claro que existem os testes, o tal do teste do CK, que você mede aí se o músculo está para estourar ou não, mas o atleta sim que tem que dar o diagnóstico. Martim Benítez vai ser observado momentos antes e se não jogar, a tendência é que possa entrar Bruno César. Sim, Bruno César pode jogar. Para muitos, o meio-campo fica um pouco pesado com ele e Felipe Bastos. Mas aqui é uma tendência, a gente não sabe. Primeiro, se Martim Benítez vai ficar de fora. E se ele sair, se é Bruno César. Pode ser que entre Carlinhos também no meio de campo. Bruno César é um jogador que Germancano gosta muito de jogar, porque tem uma característica muito boa para Germancano. É aquele meia que chega. Assim jogava, por exemplo, Andrés Ricaurte, seu companheiro também canhoto, que jogava com ele no Independente Medellín durante muito tempo. Nesse ponto, Bruno César pode até ser importante. Mas também pode entrar o Bruno Gomes, com o Felipe Bastos jogando um pouco mais à frente. Enfim, são várias situações que podem ser criadas. Certo, é a volta realmente de Vinícius. Vinícius que passou em relação à questão da Covid 10 dias de quarentena e aí sim agora está ok para voltar a jogar. Mas também não se sabe, pode ser que o Igor Catatal continue como titular, ele que fez um bom jogo contra o Santos, fez um jogo razoável contra o Atlético do Paraná. A tendência do time do Vasco: Fernando Miguel, Iago Pikachu, Miranda, Marcelo Alves e Henrique que volta, Andrei, Felipe Bastos e Benítez, ou Bruno César, ou Carlinhos, enfim. Na frente Vinícius, ou Igor Catatal, Germancano e Thales Magno. O Atlético Goianiense é um adversário muito complicado. Como eu disse, não vem bem nesse campeonato. Está na zona de rebaixamento, mas é um time difícil, é um time chato, aquele time que corre 90 minutos. E quem vai trazer um depoimento é uma figuraça, torcedor vascaíno de 4 costados da época de Roberto Dinamite, tem Roberto Dinamite como grande ídolo da vida dele, nosso Paulo Francisco, da Rádio Band News FM em Goiânia, que vai trazer com aquele abraço grande, gigante lá de Goiânia, os detalhes do Atlético de Goiás. Preste atenção, tem detalhes importantes, dados importantes de um time que vem incomodar o Vasco e que pode ser um adversário muito difícil. Bom dia, grande Paulo, manda o rubro-negro goiano para os amigos do canal Atenção Vascaínos. Olá, atenção vascaínos, aqui é Paulo Francisco da Rádio Band News Goiânia. Estou aqui para falar do Atlético para vocês. Olha, esse Atlético é um dos times mais complicados para se vencer. O Flamengo que o diga, hein? Perdeu de 3. Não é um time de jogadores tão habilidosos, mas são jogadores operários que marcam muito. O time é titular menos um. Jorginho, o mais habilidoso deles, o jogador brigou com a diretoria, deve ser negociado com o Atlético do Paraná, não vai jogar contra o Vasco da Gama. Tem um ótimo goleiro, que é o Jean, tem o Ferrarese, que é o atacante, tem o Chico, que é habilidoso no meio campo, vai jogar no lugar do Jorginho. Mas o Vasco tem que se cuidar bem, porque é um time operário esse do Atlético, não é fácil, hein? Já está treinando nas Laranjeiras e o jogo do Vasco exige muita atenção.
Atenção, cruzmaltinos! Vasco e Atlético Goianiense jogaram ano passado, sim, no intervalo da Copa América. Foi no dia 4 de julho de 2019. Você vai ver o gol aí. Cruzamento de Iago Pikachu e a cabeçada no segundo pau de Marrone, que não está mais no Vasco. O Vasco venceu por 1-0 num amistoso antes da volta da competição do Campeonato Brasileiro, assim que terminou a Copa América, e voltou à competição, mas o Vasco fez esse amistoso em São Januário. Jogo oficial mesmo foi em 2017, quando o Vasco e Atlético Goianiense estavam na primeira divisão. O Atlético caiu, jogou 2018 e 2019 na Série B. No jogo do Rio de Janeiro, o Vasco venceu por 1-0, gol de Nenê de falta. E o segundo jogo, o jogo do retorno, foi em Goiânia. Você curte aí. Gol do Vasco, cruzamento da direita e o Jonathan Lemos, lateral direito, acabou fazendo contra. O Vasco acabou se classificando para a Copa Libertadores da América. Quase não foi direto em função daquele lance lá do Vitória contra o Flamengo, mas foi a última grande campanha de Campeonato Brasileiro que o Vasco fez e o Vasco venceu por 1-0. No turno, o jogo em São Januário, o comando era de Milton Mendes. No retorno, o jogo em Goiânia, o técnico era Zé Ricardo. Vamos esperar hoje, pelo menos nos 3 últimos confrontos diretos, o Vasco conseguiu 3 vitórias. Mas como mostra o placar, sempre é jogo duro. 1-0 é goleada. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. Nós destacamos também no Avenil de ontem a volta do Vasco ao Campeonato Sub-20. Campeonato Carioca Taça Guanabara. Havia estreado no dia 14 de março. Logo depois veio a pandemia, o Vasco venceu o Boa Vista por 2-0 e agora pega sábado o Bangu. Mas ontem ganhou da Cabo Friense por 8-1. E um jogador foi muito destaque. O centroavante MT. Olha ele aí. MT Matheus Nunes Fagundes de Araújo. Nome bonito. Nascido em 1º de março de 2001, natural de Cabo Frio, região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro. MT com esse cabelo esvoaçante, é jogador do Volta Redonda. E por que eu estou trazendo esse fato aqui para vocês? Porque MT é jogador 100% do Volta Redonda. Está emprestado por 3 anos ao Vasco da Gama. Eu não vou contar a história toda não. Mas a notícia que a gente traz hoje, até por conta disso que aconteceu recentemente com o Natan, essa situação do Natan é uma situação que traz uma pulga atrás da orelha, porque a Portuguesa briga pelos direitos federativos, ou pelo menos por participação, porque teria feito um acordo verbal com o então presidente Eurico Miranda, que não foi reconhecido pelo presidente Alexandre Campelo nessa gestão. O Volta Redonda tem uma situação que nós trouxemos também ontem no Avenil de Lucão e Juninho. Da mesma forma, o Vasco não reconheceu, porque foram acordos feitos nas gestões anteriores e que não houve nenhum documento assinado. No caso de MT, o jogador foi emprestado por 3 anos. O jogador é do Volta Redonda. Se houver uma negociação, aí sim o Volta Redonda tem documento. O vice-presidente geral e VP de futebol do Volta Redonda, Flávio Horta, sempre atendendo gentilmente a todos nós aqui do canal Atenção Vascaínos, fala sobre, primeiro, de onde veio esse menino, como é que surgiu o MT, que começa a encher os olhos. Jogador grande, faz a meia, mas também tem jogado muito bem como centroavante, jogador de área, canhoto, muito habilidoso, muito técnico. Flávio fala, primeiro, sobre MT, de onde surgiu esse menino. Bom dia, é sempre bacana estar falando com vocês aí do Atenção Vascaínos, no programa Bom Dia Gigante. Bom, o Matheus MT é um atleta formado aqui, atleta que logo que chegou no Volta Redonda ele já chamou atenção, a gente já alojou o atleta. Fomos campeões da Taça Rio no Sub-17, com uma participação muito destacada do Matheus. No seu primeiro ano de Sub-20 ele já foi relacionado, foi para a Copinha, para a Copa São Paulo. Ele até teria uma participação maior, mas ele teve uma lesão antes da competição, então ele precisou ir entrando em alguns jogos.
E nessa Copa São Paulo, que o Volta Redonda até teve um destaque muito grande, que inclusive veio a ser eliminado pelo Vasco nas quartas de final nos pênaltis, o Matheus despertou a atenção de muitos clubes, principalmente depois de um grande jogo que ele fez contra o Atlético Mineiro. E como a gente tem um relacionamento bom com a direção do Vasco, eles entenderam as nossas ponderações e a gente conseguiu sacramentar um negócio que foi bacana para as duas partes. O Vasco levou o atleta sem ter nenhum custo naquele momento e o Volta Redonda conseguiu segurar o percentual de direito econômico dele para caso o atleta viesse a performar no Vasco. O Vasco, se quisesse ficar com o atleta, teria que fazer um investimento e parece que está chegando nesse ponto, porque as informações que a gente tem é que o atleta tem ido muito bem. E a notícia é agora. O Vasco já está procurando o Volta Redonda para comprar o jogador, para não perder. Ele está emprestado até o final do ano que vem, mas com esse futebol que ele vem jogando, já encantando inclusive os profissionais, já ele está incorporado. MT pode chamar a atenção de alguém e o Volta Redonda já foi procurado pelo Vasco. No início, a princípio, um valor de R$400 mil era o passe, mas está demorando, está aumentando. Vamos ouvir o Flávio Horta, confirmando essa informação. O Vasco já quer contratar o destaque do Sub-20, MT. Bom, a situação dele hoje ela é a seguinte: o atleta ele é 100% do Volta Redonda e foi emprestado ao Vasco por 3 anos. Ele está, acho que no segundo ano já do Vasco, tem contrato lá de empréstimo até o final de 2021, com a possibilidade do Vasco comprar 50% a 70%, adquirir, né, dos direitos econômicos do atleta. A gente, há poucos dias, foi procurado pelo Vasco para iniciar uma conversa, para a gente tentar chegar numa solução que fique legal para as duas partes. E o Vasco está vendo se vai adquirir 70% do atleta. Estamos confiantes que isso possa acontecer. O Vasco sabe as condições de Volta Redonda, elas já eram previstas no contrato. E se o Vasco fizer, o Vasco fica com 70% e o Volta Redonda com 30%. A gente torce muito pelo atleta, a gente confia muito nele, é um garoto excepcional, um garoto trabalhador. Ele é um jogador diferenciado em diversos aspectos, faz diversas funções no campo. Então, eu acho que se o Vasco fizer essa opção de compra, o Vasco vai estar fazendo um grande investimento que no futuro ele vai ter uma recompensa. Vamos então esperar. O Vasco tem aí prazo, mas precisa correr para não perder esse talentoso atacante para o mercado. Vamos agora a algumas informações importantes que você, torcedor do Vasco, quer saber. Maurício Copertino, auxiliar técnico de Vanderlei Luxemburgo, que esteve ano passado no clube junto com Antônio Carlos Melo, informação dada ontem pelos companheiros da Globoesporte.com, colocou o Vasco na justiça para receber 277 mil, foi o valor inicial pedido por Maurício Copertino. Salário, fundo de garantia, verbas rescisórias, multas, honorários advocatícios. A ação foi impetrada na 72ª Vara do Trabalho e Maurício Copertino não gostou do vazamento dessa informação. Eu conversei com ele ontem, ele estava chateado, porque na verdade foi o direito dele, ele sabe que é direito dele, mas ele gosta muito do Vasco. Ele realmente teve uma passagem muito boa, recebeu muitas mensagens positivas na saída, mas precisava realmente buscar isso. Mas achava que até pelo valor ele poderia continuar no obscuro, não ser colocado tanto em luz essa questão. Tanto é que houve um pedido para um acordo através do próprio juiz dessa vara do trabalho. E ele topou, tirou 50 mil dessa ação e aceitou dividir em 10 vezes. Eu conversei ontem também com o Dr. Paulo Reis,
que é advogado do Vasco da área trabalhista, me disse que o Vasco ainda não recebeu essa informação, mas em recebendo, até por conta do ótimo trabalho, vai sentar, vai conversar e vai se chegar a um acordo. Provavelmente vai entrar na questão do ato trabalhista, mas realmente o Maurício Copertino ficou chateado, porque achava que de alguma maneira não necessitava tanto alarde para uma ação pequena, que ele sabe que tem direito. Mas ele não queria ficar com essa imagem de que está, de alguma forma, até movendo uma ação contra o Vasco da Gama. Foi o direito dele de cobrar. Aproveitei e perguntei ao Dr. Paulo Reis sobre a questão de Jordi. Jordi conseguiu na justiça o passe e já está em Portugal, inclusive no Paços de Ferreira. Me disse o Dr. Paulo Reis, está tramitando, o Paços de Ferreira já foi notificado. Caso haja um ok para o Vasco, o retorno de Jordi, o Paços de Ferreira terá que indenizar o Vasco. Se quiser permanecer com o jogador, vai ter que indenizar o Vasco da Gama. É uma questão estranha e delicada, mas que realmente pode acontecer. Falei também ontem com o André Afonso, VP de Patrimônio do Vasco, a respeito dos 2 CTs. O CT de Jacarepaguá, amanhã a inauguração, vai ter um grande evento com ex-jogadores, com pessoas ligadas ao clube, um evento sensacional, porque sábado vai ter também a inauguração para os sócios no jogo dos sócios no novo gramado, nos novos gramados do CT de Jacarepaguá, o CT do Almirante. Mas praticamente tudo pronto, e disse ele, correria final para ajustes, parte hidráulica, parte elétrica, terminar os módulos habitacionais, mas a princípio vai ser uma festa bastante completa. E me disse que está vendo a questão de drenagem e irrigação para o plantio dos gramados novos do CT de Caxias. Devemos ter também já em breve o plantio dos novos gramados do CT de Caxias para a base. Já há um gramado que já está reformado, um gramado mais antigo, mas novos serão feitos e o Vasco da Gama realmente remando para ter mais um CT, agora um CT para base, talvez lá para meados de outubro esse CT esteja ok. E em outubro, no dia 9 de outubro, será inaugurado o novo Colégio Vasco da Gama, obra da fatoria do querido Marcelo Borges, em parceria com o Clube de Regatas Vasco da Gama, o colégio de primeiro mundo, com tudo de melhor, vai ser inaugurado no dia 9 de outubro. Parabéns ao Vasco, parabéns ao Marcelo Borges, parabéns por essa iniciativa que já vem de longe, o Vasco pioneiro em dar escola para os seus meninos, os crias da base. É isso, turma, estamos encerrando o nosso Bom Dia Gigante dessa quinta-feira, dia 10 de setembro. Logo mais, a partir das 9 da noite, a bola rolando em São Januário, mas aqui no canal Atenção Vascaínos, a partir de 8h15, 45 minutos antes, a bola vai rolar com um timaço, falando do pré-jogo, abrindo todos os trabalhos para esse jogo, que é um jogo que vai ser difícil, complicado para o Vasco, mas o Vasco vai conseguir uma boa vitória em cima do Atlético Goiás, que ainda não perdeu para os times cariocas, ganhou do Flamengo, empatou com o Fluminense e vem babando para cima do Vasco, tentando uma vitória, tentando se recuperar de 6 insucessos. Mas de qualquer maneira, o Vasco vem forte, brigando por posição alta na tabela nesse Brasileirão 2020. 8h15, eu estarei com toda a equipe comandando e a gente vai bater um papo, vai ter sorteio de brinde, vai ter prêmio, enfim, vai ter muita coisa legal. E depois do pós-jogo eu quero aquela audiência, hein? Você dando aquela audiência para que a gente possa comentar e a gente possa fazer todas as cornetas possíveis e imagináveis, mas quem sabe falando de uma grande vitória do Vasco, mais uma nesse Campeonato Brasileiro 2020. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, e também curta o canal AV+. Hoje no AV+, a gente vai ter um vídeo falando também a expectativa do jogo, a gente vai ter uma análise ali, o que pode ser desse Vasco contra o Atlético Goianiense, logo mais às 9 da noite. É isso, turma. Uma ótima quinta-feira. Preparem-se. Bom Vasco para todo mundo. A gente se vê logo mais. Tchau. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.